Seja bem-vindo diante do nosso Deus. Hoje, sexta-feira, dia de guerra, e nós precisamos crer. Amém, igreja? Se você, presta atenção, acordasse todos os dias e esperasse pela promessa de Deus, dúvida, medo, angústia, má notícia, situações difíceis que cada ser humano vive, não tiraria o teu foco, o teu objetivo. As pessoas que nutrem todos os dias o que Deus falou dentro dela são pessoas fortes. É como aquela pessoa que alguém prometeu algo para ela, deu um dia e uma data, e ela aguarda ansiosamente por aquilo, tendo a certeza que vai chegar aquele dia e ela vai alcançar o que lhe foi prometido. Ela fica feliz, e quanto mais próximo está dessa data, as pessoas mais felizes ficam. Ela sabe que vai chegar o dia. Se você vivesse assim todos os dias, aguardando o que Ele lhe prometeu, a dúvida não teria espaço na sua vida, o medo não teria espaço em sua vida, a angústia, a tristeza. Porque mesmo diante de situações difíceis, porque a Bíblia descreve que tem dias que são maus, você não perderia a fé. Sabe por quê? Porque dentro de você teria força, vida, teria condições de você de dar a volta por cima. Amém, igreja? Então cada dia que você, todos os dias que você acordar e você nutrir essa promessa dentro de você, amém? Você teria uma outra história, você viveria uma outra história, você viveria outra vida. Sabe por que há espaço para o medo? Porque você não cultiva a promessa que Ele te fez. Qual foi a primeira promessa que Deus te fez? Quantas promessas Deus te fez? Porque existe, igreja, coisas que Deus fala e que Deus diz para cada um de nós, é exatamente com esse propósito, que você desperte-se com interesse, de obter o que Ele lhe prometeu, igreja. Amém? Seria a mesma coisa se eu dissesse assim para você: olha, segunda-feira você vai me procurar, que eu vou te dar R$1 milhão. Existe um valor, e na segunda-feira você não me procurasse com interesse algum nesse valor, o que eu lhe prometi teria essa conclusão. Eu teria essa conclusão, que você, ao não me procurar, você não tem interesse nenhum no que eu lhe prometi. Assim é Deus. Quando Ele faz a promessa, Ele quer ver em nós se dentro de cada um de nós teremos teremos esse interesse pelo que Ele prometeu. Porque às vezes entra em um ouvido e sai em outro essa expressão, e as pessoas não conseguem de fato, de verdade, elas não conseguem dia por dia cultivar e dizer: Deus, o Senhor falou, Deus, o Senhor prometeu, o Senhor disse, o Senhor deixou claro diante de mim que iria acontecer. E por que agora não aconteceu? Quando o próprio Abraão chama Deus e diz: Senhor, Tu me prometeste um filho, mas é o meu servo que vai herdar tudo que tenho. Então aquilo ali fez com que exatamente agrada a Deus. Isso agrada a Deus, o que Abraão fez, porque ele falou para Deus algo que Ele sempre espera que nós falamos. De que, igreja? De recordar Ele, como está escrito lá no livro de Isaías, que é para a gente lembrar Ele, recordar Ele de tudo que Ele nos prometeu ao entrar em juízo, para que Ele mesmo possa nos justificar. Então quando Ele fala algo: olha, eu vou fazer, eu te prometo isso, e você esquece, Ele vê que você não tem interesse no que Ele lhe prometeu. Ele te prometeu curar, prosperar, te honrar, mudar a vida do marido, da esposa, a vida do ente querido. Ele te prometeu. E quando você não ora, quando você não está ali de joelho, dizendo: Deus, o Senhor prometeu, eu estou aqui, eu estou na fé, eu estou obedecendo, Ele vê que você não tem interesse por isso.
Você é mais uma daquelas pessoas, de milhares e milhares de pessoas que ouve a promessa de Deus, mas não se atenta para ela, não tem interesse no que Ele lhe prometeu. Então ela vai viver a vida dela sem ter essa importância de dizer assim: poxa, eu tenho, meu Deus, interesse, o Senhor falou e estou aguardando, eu estou esperando, eu creio na cura, eu creio no milagre, eu não me desapeguei do que o Senhor prometeu, eu estou com os olhos, eu estou com a mente, com o meu coração, minha vida pegada ao que o Senhor falou, eu não me abato disso. Então Deus vê em você interesse, disponibilização para querer dele o que ele lhe prometeu. Por isso que Abraão, quando falou isso para Deus, ele disse assim: agora sim, então sai daí da tua tenda, vem aqui para fora, olha para o céu, conta as estrelas se é que tu podes. Meu filho, o que eu te prometi, por teu interesse, o teu empenho em não se esquecer do que eu lhe prometi, que te faria pai de uma grande nação, é assim que vai ser a tua descendência, porque você nunca se esqueceu. Amém, igreja? Às vezes a gente esquece. Deus fala aí, a gente quer viver do momento, igreja. E é isso que tem que nutrir dentro de você. Porque se você não nutre, vai ter dia que você não quer ver ninguém. Vai ter dia que você quer abandonar tudo. Vai ter dia que você vai negar Cristo. Vai ter dia que você não vai viver na fé. Sabe por quê? Porque dentro de você não nutre isso. Você vai procurar ajuda em outros lugares, em outras pessoas, em outro Deus, deuses melhor dizendo, menos no Deus de Israel. Porque você não nutre dentro de você essa viva esperança do que Ele lhe prometeu. Viver isso dentro de cada um de nós faz com que Deus se lembre que nós temos total interesse, ou total disponibilidade, e estamos dia após dia lutando para alcançar o resultado. Amém? E a gente vai se esforçar. Vem a fofoca, vem o fuxico, vem a contenda, vem a desordem, vem tudo, mas você não se esquece. E mesmo que você acorde mal, quando você lembra do que Ele lhe prometeu, logo você se refaz, você se põe de pé, você traz consigo a verdadeira força, a fé, o vigor. Você não para, você não é neutralizado pelas circunstâncias, não. Você continuará lutando, porque você tem certeza que quem te prometeu é fiel para fazer cumpri-la. Amém, igreja? Agora, se você esquece, você sempre vai necessitar de alguém dizer assim para você: ei, rapaz, não esquece do que Deus falou. Ei, Deus disse. Aí você se anima. Quando é no dia do problema, da angústia, no dia mau, você esquece de novo, aí precisa de mais ajuda, e você nunca cresce. A paz é aí dentro, mas ela acontece quando você lembra constantemente do que Ele te prometeu, que está escrito aqui. Amém, igreja? São muitas promessas que Deus faz ao seu povo, de mudar. Está escrito em Isaías capítulo 1, versículo 19: se ouvirdes e se ouvirdes e me obedecerdes, comereis o melhor desta terra. João 10:10, o ladrão, que é o diabo, veio somente para roubar, matar e destruir, mas ele diz, a finalzinho do versículo: mas eu vim para que tenham vida e a tenham em quê? De que forma? Em abundância. Ele promete o melhor para o seu povo, mas o seu povo se esquece. Aí quando você fica olhando para o problema, você diminui o poder dele, a mão dele. Você diz: ele não tem capacidade há tanto tempo, quantos dias, quantos anos, e até hoje nada aconteceu. Você se esqueceu do que ele lhe prometeu. E aí você não tem ninguém que vai te fazer permanecer muito tempo firme. Não vai. Então não se esqueça do que Deus te promete. Amém? Só assim você terá essa paz aí dentro de você e força para continuar lutando todos os dias. Quem entendeu? Dê a Ele uma linda salva de palmas. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Gênesis capítulo 4, perdão. Gênesis capítulo 4. Então diz assim, olha, lá no versículo 1, que diz: coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Versículo 2: depois deu à luz Abel, seu irmão. Abel foi o quê? Pastor de ovelhas, e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor.
Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim. E o que aconteceu com Caim? Descaiu-lhe o semblante. Gênesis capítulo 4. Nós lemos aí até o verso 4 do versículo 1. E essa parte que nós acabamos de ler relata a história aí de dois irmãos. O primogênito se tornou o que dentro daquilo que ele conviveu? Ele se tornou um lavrador. Então, Caim, que era o primogênito, ele era o quê? Qual era a profissão dele? Segundo o que nós lemos, ele era lavrador. Abel, que era o segundo, ele era quem? Qual era a profissão dele? Pastor de ovelhas. Então a gente percebe que eles tinham ou viviam fazendo algo diferente um do outro. E nessa conduta, por serem eles irmãos, a gente pode enxergar e ver que trabalhava, um cooperava para uma coisa e o outro para a outra. Então a gente vai entender que a família crescia porque ambos trabalhavam para somar em posições diferentes, mas somava positivamente. A gente tem esse olhar. Agora eu quero que você leia aí o que está escrito. E aí, eu te faço essa pergunta. Às vezes a gente é massacrado. Eu falo a gente, não falo de mim, falo você. Você às vezes, quando eu falo de massacrado, logicamente que a gente vai olhar para o quadro que nos encontramos assim, sempre é com pessoas mais próximas. Por que isso acontece com tanta frequência? Às vezes, a gente não consegue, às vezes, nem se refazer diante de situações que enfrentamos, com o mal que recebemos, por ajudar, seja aquele primo, aquela prima, aquele irmão, aquele parente, amigo, uma pessoa próxima. E a dificuldade que tem uma pessoa, quando ela às vezes é caluniada, difamada, ela não consegue entender por que ele ou ela tratou, se comportou daquela maneira, falou tudo aquilo para mim, para ele. Ou seja, ela fica sem entender. Poxa, eu tanto ajudei, eu tanto estendi as mãos, eu não consigo entender por que ele ou ela fez isso comigo. E tem pessoas que não conseguem se refazer quando elas se deparam diante disso. E a pergunta que surge é essa daí. Leia de novo a pergunta. Porque a gente vai olhar para a Bíblia, entre esses dois inimigos. Eram dois inimigos? Dois irmãos. O primogênito lavrador, o mais velho lavrador, e o pastor de ovelha era o mais novo. Passa-se uns dias, segundo a Bíblia, o mais velho vai oferecer, por ser lavrador, o melhor das primícias, ou seja, dos seus frutos, que ele tirou no campo, ele trouxe e fez essa oferta. É o que diz no verso 3: Caim, do fruto da terra, ou seja, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Então ele vai lá e oferece. Lá vem Abel e traz o melhor das primícias. A Bíblia deixa bem claro, primícias. Ou seja, primeiro. Ele tira o primeiro animal, a gordura, o melhor ele traz para Deus. E ele entrega no altar, oferece a Deus. Eu sei que na base de discernimento espiritual existe esse entendimento que um fez o sacrifício e o outro não. Um fez um sacrifício ao matar os animais, tirar o melhor e deu a Deus, ofereceu. Então aí se entende que Deus se agradou mais da oferta de Abel,
por essa atitude, essa ação. Amém? Contudo, Deus se desagrada de Abel porque ele apenas trouxe alguns frutos. Então aí ele conclui espiritualmente que Deus se agrada mais de um do outro por conta dessas bases. Mas eu não quero falar disso hoje, porque levando em conta aquilo que Deus sabe de cada um de nós, porque Ele sabe quem somos e como fazemos as coisas para Ele. Você observa que pessoas, todos ofertam, todos dizimam. Às vezes nem todos dizimam, nem todos ofertam, mas a maioria das pessoas que têm amor fazem isso. E por que acontece nos dias de hoje de Deus se agradar mais de um do que do outro? É a forma que faz? Pode ser. É a forma como a gente acabou de ler dentro da Bíblia a respeito de dois irmãos. Um fez o melhor, deu o melhor, sacrificou, enquanto o outro não se esforçou tanto. Pode ser, mas a gente não pode esquecer que Deus sabe tudo. E pelo fato de que Ele sabe tudo, Ele sabe que às vezes o melhor das pessoas não está envolvido na quantidade. Não é isso que o próprio Deus, por ser Senhor, Ele vê todas as coisas. Porque quando Ele olha para aquela viúva que vai ofertar algumas moedas, Ele diz: essa mulher ofertou mais do que todas as demais pessoas. Aí Ele vai dizer assim: como? Os discípulos perguntam: porque ela deu, do que ela deu a Deus, ela deu tudo o que tinha. E quantas demais deram a Deus, por mais em quantidade do que ela ofereceram, contudo era o resto, era a sobra. Então, levando em conta que Deus não visa a quantidade do que você sacrifica, do que você oferta, do que você oferece a Ele, não importa o seu voto, o seu sacrifício, que você faz a Deus, mas Ele leva em conta como você está fazendo, a essência, e às vezes a quantidade nem sempre é levada em conta, mas como você faz isso, porque às vezes a tua melhor oferta é uma moeda, é 10, é 20, e por esse Deus saber dessas coisas, por que então que Ele se desagrada mais Ele agrada-se de Abel e se desagrada de Caim? Por que Deus de alguma forma fez essa acepção? Será que está envolvido o que estava sendo colocado? Não. Sabe o que estava envolto a isso? Era como estava sendo colocado. Porque se você faz um voto com Deus, e o seu melhor, não importa se quantidade muito ou pouca, mas é como você está oferecendo a Ele. Porque se você está dando pouco para Deus, mas esse pouco é o que você tirou de melhor para Ele, então é isso que agrada a Deus. Porque tem gente oferecendo muito, contudo faz de qualquer jeito. Não é um muito de qualquer jeito. O que agrada a Deus é feito, é o que você faz com essência. Amém? Se é uma moeda, mas Deus vê como você. Existia um propósito na outra igreja que eu passei, que era o altar da resposta. E eu vi aquilo ali com tanto amor. As pessoas faziam o seu voto com Deus, vinha com o seu propósito moedas. E pessoas às vezes passando necessidade dentro de casa, sabe? Elas tinham tanto amor que não tinham muito, mas ela dava o melhor para Deus. Eram moedas, mas era tudo que ela tinha. Deixava de fazer para ela, pelos filhos, e fazia para Deus. Como Deus honrou essas pessoas naquela época, porque Deus via isso agradável. Então, repito, não é a quantidade ou o que está sendo posto, é como está sendo colocado. Mas sabe o que chama a atenção? Eu estou fazendo isso aqui para você entender, porque eu quero chegar no ponto principal, porque ainda não cheguei lá. Eu estou apenas te explicando por que Deus se agrada de um e se desagrada do outro. E fica mais claro do que nunca a forma que Ele pôs aquelas frutas. Não foi frutas que desagradou a Deus. O que desagradou a Deus é porque Caim, ele era um homem perverso. Era um homem sem espírito de Deus, sem temor, sem amor. O que desagrada a Deus é isso. E quando uma pessoa vive nesses princípios, qualquer coisa que ela der para Deus, para ela é suficiente. É o que importa. E do jeito que ela dá, às vezes é tudo embolado, está aqui minha oferta.
a oferta rasgada para ela, porque ela não tem temor com as coisas de Deus. Não, pastor, não é isso, não, nós vamos ver aqui dentro da Bíblia se não é. Por que eu falei isso tudo para você? Sabe, para você entender. 2 irmãos. Aí você vai ver presta atenção, vamos lá. Continuando aí comigo. Lá no versículo 6, não é isso? Então lhe disse o Senhor: porque andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Aí ele vai dizer: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra quem? Mas a ti cumpre dominá-lo. Olha aqui para mim. Você percebe o que Deus viu nele? Por que ele não aceitou as frutas? Por que ele não aceita às vezes a oferta de algumas pessoas? Sabe por quê? Porque é feito de qualquer jeito. É do resto. Sabe? Maus olhos. E Deus não se agrada disso. Você percebe que esse homem era maldoso? Mas sabe o que vai me impressionar com tudo isso? É que depois que Deus aceita Abel, o semblante de Caim desfalece. Aí entra essa pergunta: o que Abel tinha feito de mal para Caim? Eu te pergunto, o que ele fez de mal para Caim? Que era o próprio irmão. Lembra do que foi falado no início? Que você faz por um, faz pelo outro, ajuda, estende as mãos, e no final você só leva a bordoada. Aí você fica se perguntando: poxa, mas era um irmão da fé, estava junto comigo na igreja, congregava no mesmo lugar, eu considerava ele como irmão, como irmã, e por que ele ou ela fez isso? A mesma pergunta: o que foi que Caim, ou o que foi que Abel fez para Caim? Porque depois que o semblante dele cai, o próprio Deus vai chamar a atenção dele. Por que tu estás assim, rapaz irado? O que tu estás zangado desse jeito? Se tu procederes bem, será que você não será aceito? Você será aceito, abençoado, honrado. Mas se procederes mal, o pecado está aí à porta. Se agir de qualquer forma, o pecado está aí à porta. Sabe o que Deus estava falando? Eu vejo maldade em você, Abel. Ô Caim, a maldade está em você. Eu não te aceitei, não foi porque você trouxe fruta, não. Eu não te aceitei porque o pecado está aí dentro. Maus olhos, maldade, falta de amor. E aí é onde a gente vai entrar no ponto crucial. Porque após acontecer tudo isso, ele responde até Deus. Uma pessoa quando está assim, ela responde, ela não está nem aí para as coisas de Deus. Ela vai ver todo mundo. Às vezes você tem parente que não gosta de você. Você acha que a gente não passa por isso? Que tem um ódio da gente que a gente não sabe. Meu Deus, o que foi que eu fiz para aquela pessoa? Que às vezes você vai dar bom dia, ela vai dizer que bom dia que nada. Você não consegue conversar e você fica se perguntando por que disso. As pessoas falam mal de você, você fica se perguntando por que ela está falando isso de mim, agindo dessa forma. Tem pessoas assim. E a gente fica se perguntando o que foi que eu fiz. Essa pessoa nem me conhece para ter tanta raiva e mágoa. Sabe, as pessoas que estão distantes, é assim. E quando uma pessoa está assim, quando Deus fala com ela, ela não está nem aí nem para Deus. Aí presta atenção o que vai acontecer. Olha lá. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou quem, igreja? Olha só, Caim contra Abel, seu irmão, e fez o que com ele? O matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, presta atenção que ele vai responder para Deus: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? Olha aqui. Isso aqui é um homem falando com Deus. Quando a gente não tem mais essa bondade, esses bons olhos, o Espírito de Deus, a gente age assim. Se esse homem agiu assim com Deus, imagine com seu irmão.
E fica muito mais claro refletido no ato que ele fez contra o seu próprio, que matou o irmão, tirou a vida do irmão. Mas a gente vai ficar procurando essa resposta. Por que que um irmão mata o outro? Porque quem se agradou de quem foi Deus, não foi Abel não. Abel apenas fez o que ele fez. A mesma ação de Caim foi a ação de Abel. Mesmo que foi ofertado, sacrificado algo diferente, porque o ofertou frutas e outro a primícia do seu rebanho, a gordura, mas ele fez a mesma ação que Abel teve, Caim teve. E eu fico me perguntando por que ele se ira com o próprio Caim, com Abel, se foi Deus que aceitou ele. Não foi Deus que rejeitou, não. Perdão, não foi Abel que rejeitou Caim, não. Quem rejeitou quem foi Deus, e quem aceitou quem foi Deus. Por que ele vai descontar no irmão? Por que a atitude dele de prejudicar, de destruir, matou o irmão? O que foi que Abel fez para Caim? Qual é a atitude de um homem? Como que um homem pode agir assim? Como que uma pessoa age de tal forma, com os maus olhos, e faz o que fez? Sabe por quê? Voltando um pouco, maldade. Não tem o Espírito do Senhor, igreja. E às vezes você quer vencer na vida, você às vezes tem o mesmo olhar que Abel, que Caim. Um irmão está aqui, testemunha, ele faz a diferença. E às vezes você, por ter esse mau olhar, você não quer crescer com ele, você quer que ele caia como você está caído. Você não se alegra com a felicidade da outra pessoa, mas você espera de Deus o melhor. E quando Deus fala, às vezes você age como um próprio Abel. Deus fala: onde está teu irmão? Eu sei lá de meu irmão. Eu não sou tutor dele não para saber onde ele está. Isso é duro com Deus, porque o pecado já estava dentro dele. E não tem como compreender de fato, igreja, quando se há maldade dentro de si. E você, enquanto não se libertar dessa mente, você não vê o impossível de Deus, o sobrenatural de Deus, a grandeza de Deus, o poder de Deus. O coração de uma pessoa sem Deus só está propício a fazer o que é errado. E a Bíblia diz isso. Lá no livro de Eclesiastes, capítulo 8, versículo 11, vai dizer isso. Vamos ler lá? Você vai ler aqui na TV. Olha que coisa forte. Ele está dizendo assim: visto que não se executa logo a sentença sobre a má obra, ou seja, a pessoa faz o que é errado e nem sempre vem as consequências dos seus atos de imediato. É o que a Bíblia está dizendo. Faz o que é errado, as consequências não vêm logo. Então por isso o coração, não dos filhos de Deus, mas do coração dos filhos de quem? Do homem, está propício a fazer o que, igreja? A praticar o mal. É isso. A sempre fazer o que é mal. Ou seja, está inteiramente disposto a praticar o que é errado. Por isso que Caim matou seu irmão. Não era porque apenas Deus rejeitou, porque dentro dele já havia maldade. E a maldade dentro de uma pessoa, ela é perigosa. Você já viu pessoas com inveja? Ô mulher, mas que cabelo bonito. Daqui a pouco o cabelo da irmã, do irmão está caindo. Aí faz as unhas lá, como é que as mulheres faz as unhas lá? Como é que se dá o nome daquela coisinha lá que faz? Sei lá como é que é o nome. Isso. Olha só, quebrou, tá vendo? Que o pastor não está falando de qualquer coisa. Ô mulher, mas que unha bonita. Nossa, onde foi que tu fizeste? Daqui a pouco a unha está caindo. Eu lembro uma vez que minha irmã fez lá não sei o que na unha dela, e chegou alguém e disse assim: nossa, que é sua mesmo? É, desse jeito não acredito. É natural, é natural.
Não acredito, deixa eu ver. Com poucos dias as unhas da minha irmã começou a quebrar e ficou assim, como se ela tivesse cortado com um alicate num pezinho. Caiu tudo. Sabe o que é isso? Inveja. O coração do homem é propício a praticar, ou seja, inteiramente a praticar o que é errado, o que é mal. Não tem amor. Aí você diz assim: ô vizinho, poxa, eu estou com um projeto aqui tão grande. Eu quero fazer aqui minha empresa, aqui, olha. Aí o vizinho diz assim: ô rapaz, que Deus abençoe, que deu certo, que vai dar certo. Olha, vizinho, eu vou torcer, não vai nem dizer orar, quem não é crente ainda, não é da fé. Ele vai dizer: eu vou torcer por você para dar certo. Nunca vai dar certo. Porque a inveja não vai deixar. O maus olhos não vai deixar. E você não tem feito nada para essa pessoa. Muito pelo contrário. Você fez por ela foi coisas boas. Mas porque ela é má, o coração dela é propício a praticar todo o tempo que é errado. Infelizmente, você não vai conseguir realizar seus sonhos. Por isso que muitas coisas que você quer realizar, a melhor forma que você se cale, expresse para Deus, e quem possa te ajudar, seja o teu pastor, seja ou até mesmo se é teu marido, tua esposa não for da fé, nem conte, porque vai dar errado. Vai contar para a pessoa errada, não quer realizar os projetos. Quando você tiver que falar, é quando você for testemunhar, falar apenas o que já aconteceu, não o que está prestes a acontecer. Pronto, não tem mais como dar errado. Amém, povo de Deus? Mas é isso. Sabe o que a raiva maior de Abel foi porque ele não tinha resposta para saber por que Deus tinha aceitado seu irmão e não tinha aceitado a ele. A maldade era tão grande que ele não queria ser como irmão. Ele quis o quê? E fez, eliminou, exterminou, matou o próprio irmão por conta da maldade que estava dentro dele. Amém? Mas o versículo seguinte ainda é mais forte, o 12. Posso? Isso é um presente para você. Ainda que o pecador faça o mal, quantas vezes? 100 vezes. Presta atenção. E os dias se lhe prolonguem, ou seja, seja prolongado 100 vezes que ele faz, ou seja, e passe muitos dias. Ele está dizendo: eu sei com certeza que bem sucede aos que temem, ou seja, aos que têm uma vida voltada para Deus. Sabe o que Deus está querendo dizer com isso aí? Ainda que tem pessoas como Caim, que querem o seu mal, mesmo você fazendo o bem para ela, mesmo que essas pessoas desejem que você fracasse, quando você teme a Deus, não tem mal, não tem inveja, não tem calúnia. Quando a tua vida está resguardada debaixo da mão de Deus, inferno nenhum faz com que você pare. Muito pelo contrário, você vai ver a grandeza de Deus. Amém? É isso que ele está falando para você, por isso que é um presente. Levando em conta o que a gente está falando e lendo, eu tenho que fazer o que agora então? Ter o olhar de sempre temer a Deus. Porque quando você está nessa posição, 1000 vão cair, como a Bíblia diz no Salmo 91, do teu lado e 10.000 à tua direita, você não vai ser atingido. Você que teme a Deus, você que guarda a palavra de Deus. Um pecador pode fazer o mal contra a tua vida 100 vezes e que o tempo se prolongue, mas ainda assim, quem teme a Deus tem uma vida guardada. Amém? A inveja não vai destruir os teus sonhos. Sabe por que destrói os sonhos? Os projetos são frustrados, são destruídos pela maldade que está em outra pessoa. Sabe por quê? Porque infelizmente a tua vida, a tua casa, os teus projetos não estão guardados debaixo do poder de Deus. Amém, igreja? Não estão guardados. A Bíblia vai dizer em Provérbios 16. Abre aí comigo. Em Provérbios 16. Eu não estava aqui dentro do que eu ia falar, mas eu faço questão de ler para você. Lá no verso 6. Pela misericórdia e pela verdade se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Está aí. Provérbios 16, verso 6. Pela misericórdia se evita a culpa, e pela verdade, e por temer a Deus, o homem, a mulher, o jovem evita o mal. O mal vem roubando, matando, destruindo, e muitos que não sabem se desviar dessa maldade é porque nunca aprenderam a temer a Deus, nunca aprenderam a obedecer o que Deus ensina.
aí o mal, ele vai te enxergar com as portas da tua vida assim abertas. E ele entra e tira tudo que você conquistou ao longo dos anos. Então o mal vem roubando, vem destruindo, vem caluniando, vem difamando. E você sabe que uma pessoa que calunia, difama, conspira contra a tua vida, ela vende, um conspirador tem essa base. Ele vende a imagem dele, é dele, mas ele diz que é você. E quando você tentar se defender, porque a pessoa que é caluniada, difamada, ela é tão pura que ela não tem maldade com relação àquilo que as pessoas estão levantando contra ela. Então a imagem do conspirador é atacar você primeiro, para quando você tiver que se defender, ele vai dizer assim: agora que tu está te defendendo, por que tu não falaste antes? A sensação é que o culpado é você. Então a primeira base, ele te ataca primeiro. Ele fala mal de você primeiro. Ele fala que você é assim, 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 quando na verdade é ele ou ela que é desse jeito. Mas ele vende a imagem dele, ou seja, de você, que é ele, na outra pessoa. Amém? Ele vende a imagem dele da outra pessoa. É ele que é assim, mas ele fala que é você. E quando você vai falar alguma coisa, o errado, ao ver, é você. Amém? Porque é a imagem do conspirador, ele te ataca primeiro. Mas a Bíblia deixou claro ainda que ele faça mal a você 100 vezes. E que se prolongue essa maldade por muitos dias. Mas quem teme a Deus vai estar guardado debaixo do poder de Deus. Amém, igreja? E aí a Bíblia está dizendo, eu vou ler de novo o Provérbios 16:6. Pela misericórdia, pela verdade se expia a culpa. E pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. É assim que a gente tem que viver. Por isso que eu sempre falo. Por que eu falo assim? Que a gente vai conseguir, que não tem nada, nem inferno nenhum que vai nos parar. Que a gente tem um olhar de sempre temer a Deus. A gente tem força aqui fora, mas diante do nosso Deus, o mais alto que a gente vai poder alcançar é os pés dele. É falar com força aqui, mas a vida é de joelho diante do nosso Deus. E aí quando surgem os problemas, você tem que ser forte. E aí a gente age do jeito que a gente age. Por isso que você que está passando por essa guerra aí, para evitar o problema, o mal que está tentando assolar a sua fé, tema a Deus para você ver se a tua vida não muda. Porque Abel não tinha feito de parte física mal algum para o seu irmão. Mas porque Deus aceitou por Abel ser um homem bom, um homem cheio de temor, cheio de verdade, o próprio irmão se acendeu irado e iracundo, com raiva, e responde Deus simplesmente porque Deus havia amado e aceitado a ele e não a si mesmo. Amém, igreja? É isso que está aí fora. Aí fora você, e a Bíblia descreve lá no livro de Oséias 4, fala isso, versículo 1 em diante, que aqui só prevalece matar, furtar, homicídio sobre homicídio, até os peixes do mar perecem, as aves dos céus, porque Deus dizendo bem no início que ele tem uma contenda com os habitantes, porque na terra não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que prevalece é prejurar, matar, furtar, arrombamento sobre arrombamento. É isso que a Bíblia descreve. Mas quando você está temendo a Deus, você está em paz, você sabe que você vai chegar no seu objetivo, nada poderá te parar. Amém, igreja? Então a gente vai olhar o que foi que você, Abel, fez para o Caim. Você, o que foi que você fez? Nada, simplesmente por você ser de Deus. E quando você é de Deus, as pessoas, elas se incomodam. Elas não concordam que você jejue. Elas não concordam que você esteja na igreja todos os dias. Elas não concordam com isso. Elas não querem que você viva isso. Por isso que você incomoda. Por isso que você é enjoado para eles. Por isso que você não presta para eles. Por isso que muitas vezes as pessoas estão derramando seu sangue nesse sentido, te caluniando, te difamando. Porque você, para Deus, é uma pessoa cheia de amor, quando na verdade elas praticam mal. Enquanto elas não te verem na pior, elas nunca vão ser felizes, porque a alegria delas é ver você na derrota.
É ver você ter o casamento. É eles ver o seu casamento destruído. É eles ver você na miséria, mendigando pão, comendo de migalha, chorando pelos cantos, porque perdeu tudo. Aí eles vão se alegrar. Mas o coração dos filhos dos homens não se alegram com o sucesso daqueles que são de Deus. Amém? Amém, igreja? E eu posso te dar um presente. Eu não, na verdade, o próprio Senhor Espírito Santo. Para finalizar, Romanos capítulo 12, verso 2. É isso que você tem que viver na sua vida. Ele está dizendo para você não se conformar com esse século, mas transformar-o pela renovação do quê? Da vossa mente. Quando você não se conforma, você procura entender. Você procura aprender, ouvir Deus e praticar o que Ele te ensina. Quando você age dessa maneira, não se conformando, então você vai passar a experimentar 3 coisas. Quais são elas? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu te pergunto, é boa? É agradável? Essa é a perfeita vontade de Deus, você viver na miséria, na humilhação, sendo obediente, dedicado, compromissado, enquanto o invejoso caluniador vem difamando, destruindo a sua fé, e você viver assim? É isso que é a perfeita vontade dele para a sua vida? Não é. Mas sabe por que você se prende a isso? Porque a sua mente precisa ser renovada. Ela está ainda aquela mente velha. Renove a sua mente. Renove o seu entendimento. E você verá a grandeza de Deus. Amém? Foi Deus. Eu posso expressar de um lado físico, porque foi Deus. Se a gente for olhar para o lado físico, não foi o agrado de Deus que fez com que Caim matasse Abel? Não é assim? Porque se Deus não tivesse dito assim, em outras palavras, olha Abel, eu me agradei mais de ti do que do teu irmão. Se não tivesse sido feito isso, não teria acendido dentro dele a maldade que já existia. Amém? Então fisicamente eu posso expressar a ação de Deus em se agradar do que era bom, fez com que era mal destruir o irmão. Sabe o que significa? Quanto mais você obedece a Deus, por isso que às vezes você passa lutas. Por isso que é essa sensação de quando eu saí do mundo e vim para Deus, a situação parece que se agravou, parece que ficou pior do que quando eu estava no mundo. O meu olhar, quando as pessoas falavam que quando eu entregasse a minha vida, o meu tudo para Deus, a minha vida mudaria, a situação foi pior. Mas sabe por que essa sensação tem no coração de muitas pessoas que acabam de se converter diante de Deus? É infelizmente que muitos desistem. Sabe por quê? Porque quanto mais você faz para Deus e Deus se agrada de você, as coisas vão dificultar, porque o diabo não quer que você cresça. Por isso que há dificuldade. Porque quando Deus diz assim, eu me agradei mais da oferta de Abel do que a tua Caim, foi ali que praticamente foi decretada a sentença de Abel. Chama o irmão para um canto e ele tira a própria vida, porque Deus amou um mais do que o outro. Amém? Provérbios fala isso. Eis que farei a diferença outra vez entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e o perverso. Malaquias fala isso. Amém? E às vezes a gente não consegue entender, e você só precisa praticar isso aqui para você experimentar essas 3 coisas: a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. E eu te garanto que essas 3 coisas são muito mais do que você está tendo. Não se pode contar, nem imaginar pelo que você está vivendo. Ah, pastor, mas não está tão ruim não. Pois é, mas Ele tem muito mais para te oferecer. Amém? Tem muito mais. A nossa mente limitada, ela para. E quanto mais você obedece e manter o teu coração naquilo que Deus está fazendo, muito mais você vai ter. Amém?